A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o profeta Samuel Mussus de Londres. Estou aqui precisamente aqui no Brasil, na Arapongas, onde nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos compartilhando a palavra de Deus para abençoar a nação. Deus abençoe você. Queria compartilhar sobre perdoar, porque ontem a gente conseguia pregar a palavra de Deus. E tinha muita gente receber Jesus pela essa mensagem muito forte, sobre essa palavra, muito fogo. Então, meus irmãos, a família de Deus, a igreja, o povo de Deus, nós queremos falar sobre a perdoar. Você precisa a perdoar a pessoa. Tem muita gente que tem problema com o teu irmão, na família, na tua igreja, aonde você trabalha. Você sabe na tua coração, você queria matar o pessoa porque ele não é boa pessoa. Você queria matar a tua esposa, você queria matar a tua filha, você não fala com tua mãe, você tem muito problema no teu coração. Mas a palavra de Deus diz, antes de você ir na igreja, antes de você ir ofertar em Deus, você tem que perdoar. Se você não sabe perdoar, Deus também não vai aceitar você. Deus não vai aceitar a tua oferta. Então, como o profeta de Deus, Deus me mandou, Deus queria que a gente aprenda a perdoar as pessoas. A palavra de Deus nos diz, você tem que perdoar. Como Jesus Cristo perdoou muita gente. A gente ontem falou sobre o João capítulo 8, versículo 1 até 13. Então, tinha uma mulher, essa mulher é uma mulher pecadora. Então, essa mulher, o pessoal queria matar ele pela lei do Moisés. Então, depois, Jesus Cristo estava ensinando no templo, na sinagoga. Então, atrasou uma mulher filha adulta. Então, essa mulher não tinha como fazer. Mas Deus, Jesus Cristo, quem não pegou? E a palavra de Deus diz, todo mundo fugia. Porque cada pessoa estava a sentir a condenação. Estava a sentir que eu também pegou. Eu também fiz as coisas erradas. Então, você também está levantado para matar a pessoa. Você também tem pedra, queria matar. Mas Deus falou, não mata. Tem que perdoar. Se você tem problema com o teu irmão, o tempo de Deus te deu agora para você deixar o teu pecado. A tudo decisão você tem, o tudo problema você tem. Mas Deus está pedindo com você para você não fazer nada com o teu vizinho, com a tua família. Então, na palavra de Deus, no livro do Marco 11, versículo 25, a palavra de Deus está dizendo, você antes de ir dar oferta, tem que saber a perdoar. Tem muita gente, tem problema, não fala com o vizinho, não fala com o morador da família, não fala nada, porque você tem problema no coração. Um dia, a gente estava a pregar a palavra de Deus, tinha uma mulher, fiz 20 anos, não fala com a mãe dela. 20 anos, não fala com a mãe dela. O mãe nesceu você, o mãe guardou você 9 meses. E essa mamãe guardou você, mas agora você não fala com a tua mãe. Aquele é muito pecado. Deus não vai gostar disso. Aí fica muito feio. Você não fala com a tua mãe, com a tua filha. Por quê? Você tem que aprender a amor. Jesus é amor. Jesus é caminho. Jesus é verdade. Jesus precisa a gente ficar tem que falar com a pessoa. Então, tinha também uma senhora também, não sei se ele é quem, mas rumor que o tio queria matar a esposa dela. Então, quando chegou na igreja, a gente estava pregando, pegou a palavra de Deus. Depois, essa senhora caiu com arma na mão para matar. Então, a palavra de Deus tocou o coração dela.
Começa a fazer oração, começa a chorar. Depois, o pastor estava querendo matar. Não mata ninguém. Você não tem direito para matar. Porque se você está vivendo, porque Deus está no céu, está te protegendo, está te guardando. Mas você não pode matar. A palavra de Deus diz, você tem que perdoar. Você precisa perdoar a pessoa. Você precisa amor da palavra de Deus na sua vida. Você tem que buscar Deus. Você tem que dar a tua coração na palavra de Deus. O tempo chegou na sua vida. Porque você não sabe se amanhã você vai morrer. Você não sabe se vai acontecer acidente na sua vida. Você não sabe quem vai acontecer na sua vida. Mas o tempo Deus te deu para perdoar a pessoa. Para ter esse amor, essa compaixão como Jesus. Jesus Cristo te ama muito. Jesus Cristo quer você. Jesus Cristo é a aliança, é amor, é a compaixão, é a perdoar. Sabe perdoar a pessoa como Jesus. Então, eu sou o pregador, sou o pastor Samuel. Deus colocou essa palavra na minha coração, na minha mente, para compartilhar com você. Que Deus está falando, tem que perdoar. Não mata ninguém, não faz as coisas erradas. Procura a sua irmã, tudo você sabe, você tem problema. Fala com ele, fala com ela para arranjar as coisas. E Deus vai ficar feliz com você. Se você não sabe fazer isso, fica muito feio na sua vida. Não tem tempo. Jesus Cristo vai voltar aqui no mundo. Jesus está voltando. Não tem tempo. Essa palavra é para você. Não sei a tua pensamento. Não sei o que você está pensando. Mas Deus está falando. Não tem mais tempo. Jesus está voltando. O tempo chegou. Olha aqui, todo mundo está chorando sobre a economia, sobre tudo o problema que está acontecendo no mundo. Porque Jesus está voltando. Então, Jesus quer salvar você. Jesus está falando, entrega a tua vida por Jesus. Entrega a tua família por Jesus. Perdoar. Deixa andar com a pedra da morte. Você está carregando muito dor. Você está carregando muitas coisas na sua mente, no seu pensamento. Não é bom. Fica muito triste. Deus é amor. Jesus Cristo veio aqui no mundo trazer amor, a graça e a misericórdia. E esse Deus está a falar cada dia na nossa vida. Você crente, você vai na igreja, você vai escutar a palavra dele, mas como você tem essa coração, não é bom. Não é bom. Deus está me falando, para falar com você, você está assistindo esse vídeo. Deus quer salvar você. Deus quer você. Deus quer que a sua vida muda. Então, eu vou fazer oração. Esta à tarde. Vou fazer oração. Que Deus do céu te perdoe. Que Deus desce na sua vida. Deus entra na sua vida. Na sua casamento. Na sua família. Na sua empresa. Tudo que você está fazendo. Que o poder da palavra toca a tua coração. O poder da palavra muda a sua vida, a sua mente. Que você fica uma pessoa realmente livre, uma pessoa muito bom. Um pensamento de Deus. Deus quer salvar você. O tempo é para você. Você não sabe se você está onde. Você está no hospital, você está na prisão, você está onde. O tempo chegou na sua vida. Essa palavra da amor, a palavra da paz, da cura, da mudança. Deus quer dar a libertação na sua vida. Deus quer salvar você. Deus quer trazer a bênção na sua vida. Mas você abra o teu coração. Entrega tudo na mão do Senhor. Deus sabe. Deus está no controle. Deus sabe tudo. Deus controla tudo. Porque a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele ora para sempre. A Ele tudo. A Ele a misericórdia. A Ele tudo. Tudo. Você precisa de Jesus na sua vida. Tudo que você está precisando é Jesus. Jesus sabe tudo. Jesus controla tudo. Tudo é Ele. 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 E por isso, Deus me colocou essa palavra na minha boca para falar com você. Deus está esperando você. Vem. Vem. Perdoar. Vem. Deus vai receber você. E Deus vai mudar a sua vida, a sua história. Tu vai mudar em nome de Jesus. Eu sou o profeta Samuel Mussusu. Estava a compartilhar com você essa palavra, o poderoso, uma palavra muito, muito forte. E ontem o pessoal recebeu Jesus. O pessoal também vai ser batizado. O pessoal também gostou muito dessa palavra. Muita gente chorou muito sobre essa a palavra. Mas a gente vai continuar sempre a pregar essa palavra
porque Deus tem um plano na sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Antes de Deus te abençoar a tua vida, abra teu coração, perdoar. Dá esse tempo que Deus entra, o Espírito Santo te toca pela essa a palavra. Deus abençoe você. Nós estamos aqui sempre a fazer a obra de Deus. Deus me mandou aqui no mundo, na missão. Estou fazendo missão em cada mundo. Estou a pregar a boa palavra na nação. Se Deus também tocou teu coração para ajudar também a profeta Samuel a missão, você também poder ajudar a gente. Pela essa nós estamos fazendo, nós temos a fundação para ajudar também a criança no mundo, na África. Nós estamos lá, liga, tem o número está lá, está saindo também, poder mandar uma mensagem no WhatsApp, você manda mensagem para ajudar a gente conseguir fazer a missão que Deus colocou na nossa mente. Deus abençoe você, amamos você muito, você é pessoa muito bom, pessoa muito especial na minha vida, na minha caminho. Deus colocou você na nossa meio, na nossa caminho para fazer trabalho junto. Deus abençoe você, nós vamos fazer trabalho junto porque Deus é bom e maravilhoso na nossa vida. Deus abençoe você muito e eu creio que Deus vai abençoar você. Queria fazer oração para você, você está lá, você está assistindo, queria fazer oração na sua vida. A mensagem estava na palavra de Deus, no João capítulo 8, versículo 1 até 5, você vai vendo lá, e também no Marco capítulo 11, versículo 25. Marco 11, 25. Então, queria fazer oração para você, que Deus dá a solução na sua vida. Nós vamos orar aonde você está, no hospital, em casa, na família, aonde você está, no carro, não sei, mas Deus está no controle. Deus, Pai do céu, eu estou aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, para fazer oração no teu povo, Senhor. O teu povo, Senhor, está na... Eu, Senhor, estou levantando minha mão para abençoar a nação, abençoar o teu povo, Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua amor, Senhor. Seja uma, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor. Eu estou declarando como profeta de Deus, Senhor, abençoa o teu povo. Estou declarando agora o cura em nome de Jesus, a libertação em nome de Jesus. Pai, glorifica teu nome. Obrigado pela, Senhor, tua presença, pela tua graça, pela mudança, Senhor. Tudo, Senhor, Senhor, queria fazer na vida do teu povo, faz em nome de Jesus. Glorifica teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tudo. Eu creio na milagre. Creio, Senhor, está presente aqui. Deus vai fazer muitas coisas. Como você fez na vida do Lázaro, na vida de tudo, Senhor. O pessoal estava doente, estava problema. Você resolveu, Senhor, o assunto. Eu creio que essa noite vai ser uma noite da bênção, uma tarde da bênção, amanhã da bênção. Em nome de Jesus. Que teu nome seja louvado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu, o profeta Samuel Mussusu, de Anglaterra, de Londres. Deus abençoe você. Da África, eu sou pessoa da nação, para todo o mundo. Deus abençoe você. Amamos você muito. Tchau, bye bye. Deus abençoe você. Até mais. Oh